Olhar para o rei Josafá, mirar para o rei Josafá, especialmente capítulo 20, verso 3, especialmente o capítulo 20, verso 3, que diz, que habla, 23, sim, habla assim: Entonces él tuvo temor, y Josafá humilhou su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. então Josafá teve medo. Então, Josafá teve medo. É importante na Bíblia É importante na Bíblia que a Bíblia não esconde que a Bíblia não esconde o sentimento humano. o sentimento humano. Rei Josafá O rei Josafá recebeu a notícia recebeu a notícia de que vinham 3 exércitos contra ele de que veniam 3 exércitos contra eles. e ele teve medo. Ele teve medo. As pessoas não gostam de confessar As pessoas não lhe gostam de confessar que temos medo. que temos medo. Alguns têm medo de cachorros bravos. Alguns têm medo de perro bravo. Outros têm medo do que vai acontecer amanhã. Outros têm medo do que vai suceder amanhã. Outros têm medo de acidente de carros. Outros têm medo de acidente de carro, não de auto. Alguns têm medo de roubo. Alguns têm medo de ser roubado. Em tudo isto, Em tudo isto, nós humanos nós outros humanos podemos ter medo. poderemos ter medo. Não é bom esconder o medo. Não é bueno esconder o medo. É melhor confessá-lo a Jesus. É melhor confessar, falar para Jesus. Foi o que Josafá fez. Foi isso que Josafá, rei Josafá, ha hecho. Ele teve medo. Ele teve medo. Pôs-se a buscar o Senhor. Teve a buscar ao Senhor. Assim deve acontecer conosco. Assim devemos ser nós outros. Quando tivermos medo, Quando tivermos medo, seja qualquer tipo de medo, voltamos ao Senhor. volvemos ao Senhor. Clamamos ao Senhor. Buscamos, hablamos ao Senhor. O Senhor vem em nosso socorro. O Senhor vem a nós outros socorrer-nos. E Ele nos dá vitória sobre o medo. E Ele nos dará a vitória sobre o medo. Por isso não é bom esconder o medo. Mientras não é bueno esconder o medo. Porque Satanás, Porque Satanás quando nós escondemos o medo, é quando escondemos o medo, é que ele nos ataca mais forte. é que ele nos ataca, nos toca mais forte. Assim, Assim, a notícia quando vem da parte do inimigo, quando a notícia vem da parte do inimigo, do diabo, ele procura nos surpreender. ele procura nos assustar, nos quedar de frente. Veja o que diz o verso 2. Verso 2. E acudiram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Contra ti vem uma grande multitude do outro lado do mar, e de Síria, e aqui estão Azezon Tamar, que é em Gade. É bom aprendermos Nós aprendemos com Josafá. com Josafá, O inferno, é o inferno, nosso adversário, nosso aniversário, sempre aumenta sempre queda maior a sua força. a sua força. Então disseram a Josafá: Então, hablar a Josafá: já vem uma grande multidão contra ti, Já vem um grande pueblo contra ti, muitos exércitos. muitos exércitos. Assim Satanás faz pavor Assim Satanás nos queda com pavor, com medo, para tirar os nossos pensamentos, para sacar de nós outros os pensamentos a fé A no fé. Senhor. Em ao Senhor. Também Satanás Também Satanás diz que tudo que tem para acontecer diz que tudo que tem para suceder, de ruim de malo, vai suceder agora. vai suceder a hora. Então disseram a Josafá: Então, se hablar a Josafá: vem uma grande multidão contra você, Vienes um grande pueblo contra você, muitos exércitos, muitos exércitos, e eles já estão ali. já estão cerca.
estão em Hazazon Tamar, em Hazazon Tamar, uma cidade muito cerca, vizinho, bem próximo. bem cerca. A Bíblia diz A Bíblia habla que Josafá teve medo, que Josafá teve medo, mas ele tomou a decisão certa. mas ele tomou a direção certa de Deus. Quando eu tenho medo, Quando eu tenho medo, eu oro ao Senhor. eu oro ao Senhor. Eu busco a face do meu Deus. Eu recorro a meu Deus. Então ele pôs-se a buscar o Senhor. Então ele pôs a recorrer a Deus. E Deus lhe deu orientação. Deus lhe deu a direção. E ele apregoou jejum em toda Judá. E ele falou para todos nascerem ayuno a todo Jeová, a todos pueblos, a todo pueblo. É importante É importante que nós olhemos para Josafá que nós outros miremos para Josafá e possamos aprender e podamos aprender que as verdades espirituais que as verdades espirituais confrontam as naturais. ponga de frente As naturais. as naturais, Porque ele está dizendo, porque ele está falando, todo o meu povo todo meu pueblo precisa jejuar. necessita ayunar, Mas a mente natural mas a mente natural, o pensamento natural, diz que um exército, habla que um exército, para estar forte, para estar forte, para tem que quedar comer forte, bastante deve comer bastante e beber e bastante. tomar bastante. Mas o Senhor está dizendo Mas o Senhor está falando a a Josafá, Josafá, apregoe jejum em toda Judá. hace com o pueblo um ayuno a todo o pueblo. Porque no mundo espiritual, Porque em el mundo espiritual, quando minha carne quando meu corpo está fraco, está flaco, Aí- está débil, assim assim, estou mais forte. estou mais forte com Deus. É diferente Hace uma diferença com o pensamento natural. com um pensamento comum. Não se pode mandar Não se pode mandar, não pode um ser exército jejuar um exército ayunar no dia anterior da no batalha, dia anterior da luta, porque estariam fracos porque estariam débeis, e não teriam força não teriam força para lutar. para lutar. Aí diz então que toda Judá Aí habla então que toda Judá, todo o pueblo se congregou se juntou para pedir socorro ao para Senhor. recorrer socorro, ajuda ao Senhor. É muito importante É muito importante que nós olhemos para a palavra que nós outros miremos a Bíblia, a palavra de que Deus. diz que Josafá se pôs em pé Que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá de frente à congregação de Judá, e de Jerusalém, de Jerusalém, na casa do Senhor, em la tenda do Senhor, em casa do Senhor, diante de todos os exércitos. delante de todos os exércitos. Então, vemos aqui Então miramos aqui a coragem a coragem de um líder de um líder em pedir jejum em buscar ajuda, ayuno, recorrer a um ayuno para um exército para um exército e se colocar e se poner à frente deste exército, de frente desse exército, ajoelhado, de rodilhas, dizendo: Senhor, eu tenho medo, hablando ao Senhor que tem medo, porém mientras a força a força vem de ti. vem de Jeová. O exército que estava diante de Josafá O exército que estava de frente a Josafá podia dizer: podia falar: se nosso rei se nosso rei está fraco está débil, e se está clamando a Deus, está recorrendo a Deus, é porque ele não sabe o que é fazer. porque não sabe o que fazer. A Bíblia diz A Bíblia habla que o poder que o poder se aperfeiçoa se perfecciona em nossa fraqueza. em nossa debilidade. Quando estamos fracos, Quando estamos débeis, aí somos fortes. aí estamos fortes. Por isso o jejum. Mientras el ayuno,
para que sejamos fortes para que seamos fortes no Espírito de Deus. ao Espírito de Deus. Ele então passa a orar E mientras ele passa a orar, e ele passa a se lembrar ele passa a recordar as promessas de as Deus. promessas de Deus. Há um cântico que diz: Haz uma alabanza que hablas, conta as bênçãos. habla de las bendiciones. Quantas são Quantas são recebidas da divina mão. recorridas pela divina mano de Deus. Então nós precisamos fazer lembrança Necessitamos fazer lembrar de tudo quanto Deus já fez de todo o que Deus ha hecho. e ainda o que fará o Senhor. E mientras hará el Señor. Por todas estas coisas Por todos estos, está Josafá orando ao Senhor Josafá está recorrendo a Deus. e ele diz: Ele habla. não és tu Deus nos céus? Não é você Deus em los cielos? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das gentes? Não é você que comanda, que é dueño de todo o reino da terra? Então ele vai dizendo: na tua mão Então ele vai falando que em tu mano, para Deus, está a força e o poder. está a força e o empoderamento. Então ele está reconhecendo Então ele está reconhecendo que não há quem pode resistir ao Senhor. que não há quem pueda resistir, estar de frente do Senhor, contra o Senhor. Nem todo o exército do inferno, Mientras todo o exército do inferno, todos os demônios, todos os demônios, a Bíblia diz que eles cairão a Bíblia habla que eles se quedarão diante do Senhor. delante do Senhor. Por isso Josafá diz: na tua mão Então Josafá habla para o Senhor, em tus manos está a força está a força e o e poder, o empoderamento, e não há quem possa te e resistir. não há quem pueda resistir. Porventura, Mientras nosso Deus, nuestro Dios não lançastes fora no botasses fora os moradores desta terra, os vivientes desta terra, não destes esta terra não deste esta terra a Abraão teu amigo a Abraão, tu amigo, e a sua e posteridade. sua descendência. Por isso precisamos lembrar das promessas. Mientras necessitamos recordar das promessas de Deus. Assim fez Josafá. Assim ha hecho Josafá. E disse: o Senhor não deu esta casa, O Senhor não ha dado esta casa, este lugar. esse lugar. O Senhor não escreveu o seu nome nesta parede. O Senhor não ha escrito seu nome em esta parede. Esta casa existe Esta casa há, porque o Senhor porque o Senhor colocou o seu nome. puso tu nome. O Senhor trouxe o missionário. O Senhor ha traído ao missionário. O Senhor juntou o seu povo. O Senhor ha juntado seu povo. Agora, Senhor, Agora, Senhor, não pode esta casa ser destruída. não pode essa casa ser quebrada, destruída. Por isso, Mientras ainda que eu não tenha força nenhuma, Deus não tenha força nenhuma, ainda assim, nosso Deus, mientras assim nosso Deus, quero te perguntar: quero perguntar, tu não executarás tu não serás aquilo que prometeu aquilo que ha prometido a Abraão teu servo, a Abraão, tu servo, que ninguém que nadie conquistaria conquistaria a nossa terra, a nossa terra, porque o Senhor nos deu esta terra porque o Senhor ha nos dado esta terra por herança. por herança. O Senhor disse: O Senhor falou, se viesse sobre nós se venisse sobre nós outros alguma peste, alguma pestilência, se algum mal nos sobrevier, algum mal a venir a nós outros, uma espada por castigo, uma espada por malo, por castigo, não? peste ou fome, Peste ou hambre. o Senhor disse O Senhor falou que
que nós nos que apresentaríamos nós outros nos apresentaríamos neste lugar em este lugar, que tem o teu nome. que tem o tu nome, o nome de E Deus. nós clamaríamos ao Senhor. E nós recorreríamos ao Senhor. E o Senhor nos O responderia. Senhor nos responderia, nos hablaríamos. Então esta casa, Então, se essa casa, este lugar, este lugar, foi constituído foi constituído pelo Senhor. por Senhor. O Senhor do O missionário, Senhor do missioneiro, o Senhor do o apóstolo, Senhor do apóstolo, do pastor, do pastor, o Senhor dos o céus. Senhor dos cielos, Nuestro Senhor nosso Senhor. é que toma conta Já ha tomado cuidado das nossas de vidas nossas vidas, e das nossas de nossas famílias. famílias. Ah, Senhor, Ah, Senhor, julgue os nossos inimigos, hace juzgamento sobre nossos inimigos, porque em mim porque em mim não há força não há nenhuma força alguma para resistir para resistir essa multidão esta multitude que está vindo contra que está mim. venindo contra nós outros. Porém, Mientras, não tendo força, não tendo forças e nós em nós outros, e já não sabemos o que fazer, e não saber o que fazer, porém, mientras os nossos olhos nossos olhos estão postos em estão Ti. ponidos em Deus. Nós precisamos tirar nossos olhos Nós outros necessitamos sacar nossos olhos dos problemas, dos problemas, das necessidades, da necessidade, das da dificuldades dificuldade, e colocar os e olhos poner os olhos no Senhor, em ao Senhor, porque Ele pode nos porque responder. Ele pode responder, contestar nós outros. E a multidão de problemas A multitude de problemas cai por terra vai por terra quando o Senhor se levanta quando o Senhor se levanta por nós. por nós outros. Assim aconteceu Assim sucedeu com o rei com Josafá. o rei Josafá. Quando nós confessamos Quando nós outros confessamos que temos medo, que temos medo, que não sabemos o que que fazer não sabemos o que fazer, e que não temos força nenhuma, que não temos força alguma, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso, o Santo de ao Israel, Santo de Israel, levanta seu braço levanta seu braço a nosso favor. a nosso favor. Amém. Glória a Deus. Depois destas coisas, Depois destes, o Senhor enviou o seu Espírito. o Senhor ha enviado seu Espírito. No verso 14 diz: No verso 14 habla: estava ali Jahaziel, hijo de Zacarias, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanias, levita de los hijos de Asaf, sobre el qual vino o Espírito de Jeová em meio de la reunião. Então, o rei fez uma reunião O rei ajuntou as pessoas com seu exército. com seu exército. No meio deste exército, No meio do Deus exército, levantou um profeta. Deus ha levantado um profeta. E este profeta E este profeta diz: falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. o Espírito do Senhor está sobre nós outros. E mandou dizer: E mandou falar: dai ouvidos, escuta, todo o povo de Santa Maria, todo o povo de Santa Maria, e vós, e vós outros, moradores vivientes neste lugar. neste lugar. E tu, E tu, e ó rei você, Josafá, ó rei Josafá, porque Deus fala porque Deus habla ao povo ao povo e também fala e também habla ao líder. ao líder. E disse o profeta do Senhor ao rei Josafá: E habla ao profeta do Senhor, ao rei Josafá. tu, rei Josafá, Tu, ó rei Josafá, ouve oi, o que vos diz o Senhor. o que vos habla, Senhor. Pongas agora a mão no peito. Ponga a mão em peito, sobre o peito. E diga como Josafá: E habla como Josafá. recebe a palavra profética. Recebe a palavra profética. O Senhor está lhe dizendo agora: O Senhor está falando a hora. não temais, Não temas. não vos assusteis, Não tenhas medo. por causa Mientras desta grande multidão esta grande multitude
Pois a peleja por la pelea não é vossa, no es vuestra, é do vosso Deus. es de vuestro Dios, de Dios. Agora eu quero que cada um de vocês Agora desejo que cada um de ustedes ponha a mão no ombro de quem está perto de você. ponga la mano sobre el hombro da persona que está cerca de usted. Põe a mão assim, Ponga a mano. isto, Sí. e diga E à habla. pessoa, E habla para a pessoa que está cerca de você. não temais, Não temas. não vos assusteis. Não quede assustado. Esta luta Esta luta que você está que passando você está sucedendo, que está acontecendo, não é vossa, não é vuestra, não é de você. é do vosso Deus. É de Deus, de Aleluia. nosso Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então disse o Espírito do Senhor Então falou o Espírito do Senhor sobre Jaziel, sobre Raziel, o filho de Zacarias. filho de Zacarias. Diga Abras ao rei Josafá, ao rei Josafá: não temais, não tenha medo, nem vos assusteis, nem assustei, não quede assustado, por causa desta grande multidão, porque mientras esta grande multitud, pois a peleja pero la pelea, não mientras é la pelea, vossa, não é vuestra, é do vosso Deus. é de nosso Deus. E o Senhor continua orientando Josafá. E o Senhor continua, vai adelante explicando para Josafá. Amanhã Descereis contra eles. bajarei, quedarei com vosotros. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Mientras eles venham por lá, Ladeira. al monte, la subida, não? Ladeira, não me recordo como traduz, mas la subida. Ladeira tens? Sim, ladeira. Não sabe. Encontrá-los-ei Vos hás de encontrar no fim do vale, ao fim da barrada, não? defronte De fronte, do deserto de é Jeruel. o deserto de Jeruel. Jeruel. Então o Senhor está dizendo, Então o Senhor está falando: você não precisa ter medo do seu inimigo. você não necessita ter medo de tu inimigo. O que precisas O que necessitas é esperar meu tempo. é esperar o tempo de Deus. Amanhã Mañana descereis. bajareis. E o Senhor diz exatamente, E o Senhor habla, por certo, através do seu profeta, através de seu profeta, aonde o inimigo está, aonde o inimigo está, no vale. em el vale, Diz por onde vai subir o inimigo. por onde vai venir o inimigo. E diz onde ele vai ser encontrado. E habla de onde vai ser encontrado, onde Porque vai o ser Senhor feito. sabe tudo. Deus sabe tudo, todo, De hoje de hoje e de amanhã. e amanhã. Porque o passado, Porque é o passado, o presente é o presente, e o futuro é o futuro, é o mesmo para Deus. é o mesmo para Deus. Não é para nós, Não é para nós outros. mas para Deus sim. Para Deus sim, Porque assim. o Senhor sabe todas as coisas. Porque o Senhor sabe, conoce todas as coisas. Então, queridos, Então, hermanos, Josafá procura obedecer, Josafá recorre a obedecer, porque o Senhor lhe diz novamente, porque o Senhor lhe habla outra vez. você vai encontrá-los Você vai encontrar, vai estar de frente, no vale, em el vale, de frente do deserto de Jeruel. de frente ao deserto de Jeruel. Mas neste encontro, Mas ao encontrar, não tereis que pelejar. não terá que pelear. O Senhor É o Senhor vai pelejar por você. vai pelear por vocês. Por isso, ficai parados Mientras que quede parado, e vede o livramento que o Senhor vos dará. e mire o livramento, a libertar que Deus fará. Quero dizer a cada um de nós Quero falar a cada um de vocês que o Senhor está dizendo, que o Senhor está falando. amanhã Amanhã vem viene o livramento o livramento do Senhor. do Senhor. A esta grande batalha A esta grande luta
que está no seu que interior, está em nosso interior, que está na sua que vida, está em tu vida, que está na sua que família. está em tu família. O Senhor está O dizendo, Senhor está falando, neste encontro, em este encontro, não tens que lutar, não tens que lutar, não tereis que pelejar. não tens que pelear. Tomai posição, Tomar posição, a posição de fé, uma posição de fé, ficai parados, quede-se parado, para ver a mão do Senhor para mirar a mão do Senhor e a atuação do nosso Deus. e ela atuar de nosso Deus. Não temais, Não temas, não vos assusteis, não se quede assustados, porque o Senhor porque o Senhor será convosco. será com vosotros. Então amanhã Então amanhã podeis descer poderei bajar ao vale de Jeruel, ao vale de Jeruel, porque o Senhor porque o Senhor entregará vos entregará o inimigo o inimigo na vossa mão. em vossas manos. Você pode dar glória a Você Deus pode glorificar a Deus? Glória a Deus, amém. pelo grande livramento Por o grande livramento que o Senhor está te dando que o Senhor está lhe dando, entregando para você. estes dias, Estes dias, esta semana, esta semana, são dias serão dias de milagres, de milagres, de portentos. de portento, de bendição. O Senhor É o Senhor estenderá a sua mão ponerá sua mano em estes problemas em estes problemas que estão te apertando que o coração. estão aplastando tu coração. Agora o Senhor te diz: Agora o Senhor hablas, a minha paz será convosco, la mi paz será com vocês. porque eu colocarei a minha mão Mientras ponerei mi mano sobre os teus inimigos. por cima dos tus inimigos. Veja o grande livramento Mira o grande livramento que o Senhor vos dará. que o Senhor vos entregará, vos dará. Não temais, Não tenha medo, não vos assusteis, não tenha medo, porque o Senhor porque o Senhor será convosco. será com vosotros. Quantos podem crer? Quantos podem crer? Aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. O Espírito me diz O Espírito me habla que vocês têm problemas que vocês têm problemas que não sabem resolver. que não sabem o que fazer. O Senhor está nos dizendo O Senhor está falando que nós precisamos orar que necessitamos orar por estes problemas, por estes problemas, reconhecê-los reconhecê-los diante do Senhor delante do Senhor e crer e crer que o Senhor que o Senhor nos dará vitória nos entregará a vitória e que o Senhor e que o Senhor está mudando está cambiando os nossos dias, os nossos dias, trazendo o seu livramento traindo seu livramento e os problemas e leva os problemas serão solucionados, serão solucionados, serão Glória, glória, glória. sanados, porque o Senhor porque o Senhor está conosco, está com nós outros, porque o Senhor porque o Senhor não nos não abandona. nos deixa nunca. Então Josafá Então Josafá, então se prostrou se quedou diante do Senhor delante do Senhor para agradecê-lo. para agradecer a Deus. Assim os moradores Mientras os viventes do local de de Jerusalém Jerusalém e de toda Judá e de toda Judá também se prostraram, também se quedaram, porque o Senhor porque o Senhor tinha levantado sua mão havia levantado sua mano e eles o adoraram. e eles o adoraram, alabaram. E os E levitas os levitas começaram a cantar começaram a alabar para louvarem ao para Senhor, glorificar o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel, com voz alta. com voz alta. Se temos problemas, Se temos problemas, precisamos louvar ao Senhor, necessitamos alabar ao Senhor, clamar ao nosso Deus recorrer a Deus e crer e crer que Ele é poderoso que Ele tem poder para fazer para ser muito mais muito mais do que nós podemos pedir. do que nós outros necessitamos, podemos pedir, solicitar, recorrer. Então, queridos, Então, hermanos, no dia seguinte, é o dia de manhã, o seu exército se reuniu o exército se juntou
Porém, naquela noite, Mientras aquela noche, alguns enfraqueceram na fé. alguns se quedaram sem forças em la fé. É por isso Mientras que o pastor sempre tem sempre tienes que lembrar o seu povo que lembrar tu pueblo que estamos diante do Senhor. que estamos delante del Senhor. Então Josafá Então Josafá se aconselhou se buscou conselhos e ordenou e ordenou cantores cantantes ir adiante dos exércitos, ir adelante de los ejércitos, adorando o Senhor, alabando a Deus. porque o cântico Mientras el canto, a alabanza, tem força no mundo espiritual tienes força em el mundo espiritual. e move E cambia, move a mão de Deus. la mano de Deus. Aí os cantores, Mientras os cantantes, vestidos com ornamentos, com roupas ornamentales, eles marchavam à frente do eles exército marchavam delante do exército e diziam: e falavam: rendei graças ao Senhor, dai glórias a Deus, porque o Senhor é bom porque o Senhor é bueno, e porque sua misericórdia porque mientras sua misericórdia dura para sempre. se queda para sempre. E eles começaram a cantar E eles começaram a alabar e a dar louvores ao e Senhor. a glorificar a Deus. E aqueles povos, E aqueles pueblos, aqueles exércitos aqueles exércitos que eram inimigos, que eram inimigos, se voltaram um contra o outro. se quedaram uns contra outros. E o Senhor pôs confusão E o Senhor puso confusão entre eles, naqueles exércitos. em aqueles exércitos. E um matou o outro, E um ha chocado, ha matado um aos outros, sem que necessitasse sem que tivesse preciso que Josafá se levantasse uma vez sequer. que Josafá se ponesse em pé uma vez solamente. Quando o exército de Josafá Quando o exército de Josafá chegou à altura do monte, chegou ao nível do monte, que está de frente ao vale de Josafá, que está de frente ao vale de Josafá, ele viu todo o exército inimigo, ele mirou todo o exército do inimigo. estava derrotado. Estava derrotado, quedou Assim- mal. Assim fará o Senhor, Assim será o Senhor, em resposta à sua oração, em resposta à tua oração, em resposta ao seu louvor. em resposta à tua alabança. O Senhor O Senhor lutará por ti lutará por você e Ele vai vencer e Ele vai vencer as nossas dívidas, as nossas deudas, as nossas as necessidades, nossas necessidades. e Ele responderá E Ele será a resposta ao nosso ao clamor. nosso clamor. Quando Josafá chegou Quando Josafá ligou e olhou e mirou, e viu e mirou o exército inimigo o exército inimigo derrotado, quedado, malo, ele procurou ver ele recorreu a mirar toda a multidão toda a multidão e eram corpos mortos. e eram corpos mortos. Então Josafá e o seu povo Então Josafá e seu povo chegaram para saquear, chegaram para sacar, para levar para levar as riquezas as riquezas, os do bens inimigo. do inimigo. Então Então, o nosso Deus, nosso Deus, como ele disse a Josafá naquele dia, como ha hablado a Josafá em aquele dia, em aquele momento, põe um nome neste lugar. ponga um nome em este lugar. O Senhor está falando O conosco. Senhor está falando com nós outros. Este lugar, Este lugar, esta casa, esta casa, é o vale de é Josafá, o Vale de Josafá, o vale de Beraca, é o Vale de Beraca, o vale da bênção de Deus, é o Vale da bendição de Deus, é o vale do louvor, é o Vale da alabança, é o vale do poder de Deus. é o Vale do empoderamento de Deus. Esta casa Esta casa foi edificada foi construída ao nome do ao Senhor. nome do Senhor. E ele diz: Ele habla: aqui está a minha mão aqui está minha mano para curar, para curar, para sarar, para sanar.
para levantar, para fortalecer para quedar fuerte, e para dar a vitória. para dar a vitória. Nós cremos Nós outros creemos que este lugar que esse lugar não é outro lugar, não é outro lugar, senão o vale mientras ao vale da bênção de da Deus. bendição de Deus. E o Senhor disse: E ao Senhor habla, se vier sobre nós se venir sobre nós outros alguma coisa ruim, alguma coisa mala, peste, malo, peste, doença, dolência, fome, hambre, necessidade, necessidade, nós viremos a esta nós casa outros vendremos a esta casa e nos prostraremos diante do Senhor, e nos quedaremos de rodilhas delante de Deus. e Ele E Ele pelejará por nós. peleará por nós outros. Ele vencerá Ele vencerá todos os nossos todos problemas os nossos problemas e seremos e curados seremos sanados, e seremos fortalecidos seremos fortalecidos, e seremos abençoados seremos bendecidos pelo nosso Deus. por nosso Deus. Quantos creem Nós cremos que este lugar que este lugar é o vale de é o Josafá, vale de Josafá, é o vale da é bênção, o vale da bendição, é o vale do louvor, é o vale da alabança, é o vale em que o Senhor é o vale que é o Senhor coloca a sua mão ponga sua mano, e ordena o milagre. manda e ordena Ele ordena a bênção, a bendição, ele ordena a Ele multiplicação, ordena a multiplicação, ele ordena a fé Ele ordena a fé, e ele muda nosso e Ele coração. cambia nosso coração, Ele tira o medo Ele saca o e medo, põe a fé. ponga a fé, Ele tira a fraqueza Ele saca e põe a fortaleza. falta de força e ponga a Quantos fortaleza. podem crer? Quantos podem crer? Aleluia. Amém. Quero convidar Quero invitar os que creem os que creem para nos ajoelharmos para nos quedarmos de rodilha diante do Senhor delante do Senhor e confessar: e confessar e falarmos: Senhor, Senhor, eu creio eu creio que este é o vale da que este é o bênção, vale da bendição, o lugar o lugar que o Senhor escolheu, que o Senhor é escorrido, que o Senhor escreveu que o Senhor é escrevido, o seu próprio o nome. próprio nome. Então, Senhor, Então, Senhor, nós te pedimos nós outros lo pedimos, mostrar mas o teu poder, tu poder, a tua glória, tu glória, estende ponga a tua mão a tua mano para curar, a ser sanidade, para fortalecer, para ser força, para abençoar. para bendecir. Senhor, Senhor, nós cremos nós outros creemos que este que este é o vale da é bênção, a vale da bendição, é o vale do é poder, a vale do é o empoderamento, vale da graça de é a vale Deus. da graça de Deus. Senhor, Senhor, estende a sua estende mão sua mano enquanto mientras o Senhor é o Senhor traz a sua cura, hace tu o seu sanidade, poder, é o Senhor que a tua bênção a tu bendição estará mientras estará sobre nossas vidas, sobre nossas vidas, porque nós cremos mientras nós outros creemos que o Senhor mesmo que é o Senhor mesmo escolheu ha escorrido este lugar este lugar para ser para ser a casa a casa do Senhor. do Senhor. Então, Senhor, Nosso Senhor, manifesta o o teu poder, a tua glória, este é o vale do teu Espírito, Espírito, este é o vale do teu poder. Pois, Senhor, tua mão humano, sobre nossas vidas, sobre nossa vida, orienta-nos, orienta-nos na direção, fortalece-nos, fortalece, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, Senhor, porque cremos porque creemos que o Senhor é escolheu o Senhor escorrido esta data, esta festa, este lugar, este lugar, para nos visitar para nos visitar pelo teu Santo por Espírito, Santo Espírito, renovando renovando a nossa a fé. nossa fé. Renova-nos, Senhor, Nueva no Senhor, renova-nos, Senhor, nueva no Senhor. porque cantaremos, Mientras que alabaremos, te louvaremos te alabaremos de todo o nosso de coração, todo nuestro corazón, porque tu és Deus, porque tú eres Dios, único Deus, único Dios,
Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.